Olá, meus amigos de semana, Sociedade Espírita Maria Nunes. Obrigado pela sua companhia novamente. Hoje vamos conversar sobre a cruz, Jesus na cruz. Mateus, em seu Evangelho, nos traz a descrição daquele momento crucial para a humanidade, em que Jesus é humilhado, é injuriado, é agredido, e muitos que circundavam aquele momento questionam-se: ele não é filho de Deus? Por que ele não se livra disso? E zombavam e faziam deboche daquela situação. Os sumos sacerdotes, os escribas e os anciões, nos diz Mateus, chegaram a falar: ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. E qual a lição que podemos trazer desta passagem do Evangelho de Mateus? Nada melhor do que consultarmos o benfeitor Emmanuel, que no livro Fonte Viva nos traz uma claridade sobre esse trecho do Evangelho. E Emmanuel diz: sim, ele redimira muitos. Jesus redimiu a muitos. Ele estendeu o amor e a verdade, a paz e a luz. Levantou enfermos e ressuscitou mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o alto, sugerindo indiretamente a própria condição de Redentor e Rei, a queda era enorme. Então, diante daquele cenário que Jesus transpareceu para a humanidade naquele momento, na condição do Messias, do Cristo, de Deus, apresentar-se naquela condição supostamente tão indigna de derrota era uma enorme queda. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Jesus só pregou a paz, mas a guerra dos interesses inferiores o levou a essas circunstâncias. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda, a extrema derrota. Para os olhos dos humanos, para os olhos da carne, aquela era uma derrota, era uma perda extrema. Caíra, todavia, na cruz. Sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Então, a despeito de todo este sofrimento passado por Jesus, martirizado, humilhado, injuriado, tido por derrotado aos olhos dos homens, aos olhos dos comuns, no dia seguinte, ele transformou todo aquele cenário de dor na glória divina. Eis o momento da grande revelação do Senhor para a humanidade. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue, no madeiro, e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho
afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Então percebam o que Emmanuel nos esclarece acerca da verdadeira vitória que temos a trilhar nesta nossa vida, já que Jesus é o nosso modelo e guia, nosso mestre maior. Não é a vitória material, mas a vitória espiritual, através da demonstração da grandeza, essa grandeza de Jesus que até hoje ecoa em nossos corações. E aí Emmanuel nos diz que essas circunstâncias, embora em outras proporções, obviamente, especialmente diante da nossa condição ainda muito distante de qualquer conceito de perfeição, muito pelo contrário, somos seres extremamente imperfeitos, porém cientes da nossa imperfeição e por isso mesmo cientes da necessidade do nosso aprimoramento e do nosso crescimento. E Emmanuel diz que essas circunstâncias também acontecem nos círculos das nossas vidas. E ele diz: não tropeces no falso triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Então, às vezes, nos colocamos em posições sociais relevantes, esbanjamos saúde, esbanjamos uma boa condição financeira, uma aparente tranquilidade para levar a vida, nenhum percalço nos atinge, achamos que os problemas dos outros são dos outros e não nossos, e vivemos uma vida indiferente em relação aos problemas dos nossos semelhantes. Mas sabemos que a vida, ela pode nos convidar a circunstâncias diversas daquelas com as quais estamos habituados, especialmente aquelas condições que nos geram conforto não apenas material, mas conforto espiritual. E Emmanuel diz: toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo. Então, todas as vezes que as circunstâncias das nossas vidas mudarem, nos compelindo a mudar de rota, temos preferência pelo sacrifício de nós mesmos, transformando a nossa dor em auxílio a muitos, transformando a nossa dor em socorro do outro, do próximo. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Então, todos que recebemos circunstâncias adversas, inesperadas, indesejadas em nossas vidas, que recebemos a cruz, devemos estar alertas para não tropeçar e para transformar a dor decorrente dessas novas circunstâncias em favor dos nossos semelhantes. E quantas circunstâncias não nos acontecem nesse contexto, capazes de modificar o roteiro das nossas vidas? Estamos bem com saúde e de repente vem uma enfermidade grave, uma notícia de uma incapacidade, são irmãos que são acometidos por câncer, um problema cardíaco, um AVC e tantas outras circunstâncias, uma perda de um sentido, da visão,
da audição, uma doença, enfim. Quanto uma doença não tem a capacidade de transformar as nossas vidas? Uma perda de um ente querido, uma pessoa que muitas vezes é o nosso sustentáculo neste mundo, um pai, uma mãe, um irmão, um filho. A perda de uma posição social, às vezes estamos ali com poderes nas mãos, poderes de gerir, até mesmo nas casas espíritas, e perdemos essa condição pelas circunstâncias da vida. A perda de um emprego, de um trabalho. Quantos de nós não nos deparamos com crises financeiras, com a necessidade de redirecionar nossas vidas em busca do sustento próprio, do nosso lar, da nossa família? E é diante dessas circunstâncias que Emmanuel nos faz essa advertência, para não tropeçarmos, para recebermos a nossa cruz e trabalharmos a nossa dor em favor dos nossos semelhantes. Mas como é que podemos fazer isso, Humberto? Não temos que cuidar de nós mesmos? Claro que temos. Claro que temos. Mas não temos que absorver essa cruz como algo sem proveito. Sem proveito para nós e para os nossos irmãos. E como podemos suportar essa cruz e transformar essa dor em energia de inspiração e restauração de outros que muitas vezes se encontram em uma situação mais grave ou mais amena que a nossa, embora para eles aquilo possa ser até mais pesado do que é para nós, ainda que diante de uma condição mais amena, mais branda. Eu creio que é através do exemplo. Esse exemplo que é dado não apenas pelos testemunhos, mas pela efetiva conduta. Então, assistimos recentemente, por exemplo, às Paralimpíadas. Quantos indivíduos não se depararam em suas vidas com mutilações, com deficiências físicas, deficiências cognitivas, mas que conseguiram dar um novo rumo às suas vidas e inspirar tantas outras pessoas acerca da resiliência, acerca da vontade de viver, do prazer que é viver, ainda que sob uma circunstância adversa, e do prazer das conquistas não de títulos, nem de fama, nem de dinheiro necessariamente, mas das conquistas da superação diante das adversidades, ou seja, é o resplandecer no dia posterior à crucificação que viveu Jesus. É isso que devemos fazer em nossas vidas. Termos resiliência, recebermos a nossa cruz na medida das nossas forças. Fazer disso algo que nos traga algum proveito de aprendizado, de crescimento, mas também transpassar os efeitos, os bons efeitos dessas circunstâncias adversas aos nossos irmãos, que muitas vezes precisam de uma fala,
de uma pessoa que está vivenciando aquilo, que já vivenciou aquilo, que superou, de um exemplo. E assim, eu finalizo para vocês, já que estamos em um ambiente espírita, lembrando de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que, embora tenha perdido a sua saúde orgânica tão abruptamente, tão repentinamente, com a sua força e a assunção, assumindo a sua cruz, teve a capacidade de transformar inúmeras vidas através do seu exemplo. Então, façamos como Jerônimo e sigamos o nosso Mestre Jesus, sabendo que temos as nossas cruzes para recebermos, mas que a vitória para aqueles que creem, que persistem, que têm resiliência, ela é certa. Que Jesus esteja e abençoe cada um de vocês. Um grande abraço.